Eu vou falar hoje com o vice-presidente da Verde Agritech, o Lucas Brown. Vamos falar um pouquinho do mercado de carbono e da COP28 aí também, que é assunto do momento. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Otávio. Um prazer conversar com você. Boa tarde aos ouvintes também e espectadores. Bem, como é que funciona o mercado de carbono? Bom, o mercado, talvez antes de falarmos sobre geração de créditos de carbono, talvez é importante entendermos que a sua definição, né? Basicamente, os créditos de carbono são um instrumento financeiro que representa uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitido. E daí o mercado em si é como fazer o comércio referente a esses créditos. Nesse momento, é um desafio internacional, não somente no Brasil, está sendo, obviamente, um destaque de pauta na COP28 nesse momento, mas para um contexto do Brasil, acredito que pode ser um grande passo na direção correta, que muitos países já iniciaram também. Se você vê as oportunidades no Brasil, o Brasil é um dos países mais preservados no mundo. 60% do Brasil ainda é coberto por florestas, uma boa parte nas atividades privadas também, e basicamente o ativo verde poderia se tornar um ativo econômico. O mercado de carbono poderia viabilizar isso para o Brasil. Agora, Lucas, eu acho que aí vale um esclarecimento, porque muita gente tem dúvida como é que se faz essa conta da captura do carbono, porque isso pode ser feito de diversas formas. Nós vamos falar diretamente sobre a questão do agro. Você mesmo falou que isso poderia ser uma forma de compensação e de monetização e um produto dentro do agro, mas eu aqui nessa sala, nesse estúdio meu aqui, posso, por exemplo, tomar algumas ações que vão fazer, que serão ações sustentáveis que representarão também captura de carbono. Como é que é feita essa conta? Muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. É verdade, é muito complexo, Otávio, e também um mercado muito nascente. Como você estava falando, aí onde você está, talvez o prédio poderia implementar alguns instrumentos, algumas tecnologias para evitar a emissão de CO2. Então, poderia, por exemplo, colocar painéis solares no seu prédio. Daí, possivelmente, isso poderia ser. Mas, especificamente para a agricultura, tem várias formas. Tem as formas mais básicas, em termos de a captura temporária, vamos dizer, de proteção de florestas e plantar novas florestas. Mas aí é onde entra uma coisa muito interessante, que são as novas metodologias, as novas tecnologias que estão sendo implementadas nesse momento. E isso é exatamente o que a Verde Agritech está desenvolvendo. A captura de carbono no Brasil, o Brasil poderia ser um protagonista. E nós, da Verde Agritech, nós acreditamos que nós podemos contribuir muito para dar esse passo também através do nosso fertilizante, o K-Forte. Nosso fertilizante é um fertilizante multinutriente potássico e que pode capturar até 120 quilos de CO2 por tonelada aplicada nas lavouras. Lucas, e de que forma ele faz isso? Bom, isso foi um estudo conduzido através de cientistas muito prestigiados na Europa, na área de pesquisa de solos, através da unidade de Newcastle. Comprovou que nosso fertilizante, o K-Forte, que é produzido no interior de Minas Gerais, pode capturar o carbono quando é aplicado no solo e, basicamente, faz parte do ciclo de carbono natural que pode levar milhares de anos, mas essa nova metodologia se chama intemperismo acelerado. Então, a mistura desses minerais, que é o nosso fertilizante, é a base mineral, potássico, espalhado nos terrenos, na terra, e através da chuva também pode ser uma reação química no solo que pode capturar o CO2 da atmosfera em menos de um ano. Então, esse é o projeto que nós estamos implementando nesse momento, por volta da nossa planta, no Triângulo Mineiro, e indo para outros estados também, em São Paulo, Goiás, Mato Grosso também. Mais ou menos você já respondeu o que seria a minha próxima pergunta. Ele é diferente de outros fertilizantes, então, quer dizer, porque ele tem uma capacidade de captura do CO2
nesse número que você deu aí, apresentado pelo cientista norte-americano através da pesquisa que ele fez. Aí Isso. a minha pergunta se estende um pouquinho para outros fertilizantes também capturam CO2 e aí talvez em quantidades menores? Então, só corrigindo, o acadêmico é do Reino Unido, da Universidade de Sim, Newcastle, ok. e especificamente sobre os fertilizantes, não, os outros fertilizantes são diferentes. Nosso fertilizante é uma fonte de potássio alternativo ao cloreto de potássio, KCl, que é mais utilizado aqui, que, Otávio, como você sabe, o Brasil é altamente dependente na importação desse tipo de fertilizante, Uhum. aproximadamente 95%. Nosso fertilizante é à base de mineral e é livre de salinidade e de cloro. Então, é muito eficiente para pastagem. Outra coisa, o nosso fertilizante é um produto para agricultura orgânica. Então, basicamente, nós produzimos um produto superior no Brasil, produzimos de forma de baixas emissões e que pode ser aplicado em mais de 30 culturas. Apesar de ser um produto diferente, porque você já explicou aí a diferença do potássio do seu fertilizante para o potássio utilizado, que é o K do NPK, de modo geral, nos outros fertilizantes, ele pode ser usado em larga escala também? Pode ser usado em larga escala. Hoje, a Verde Agritech tem a maior capacidade produtiva de produção de fertilizantes à base de potássio do Brasil. Recentemente, no início desse ano, nós fizemos nossa expansão da nossa segunda planta, onde nós temos a capacidade produtiva de 3 milhões de toneladas hoje. E, claramente, nós estamos com um plano grande de expansão também, porque as nossas reservas minerais validados pela Agência Nacional de Mineração são de 6 bilhões de toneladas. Então, eu entrei na Verde por causa dessa grande oportunidade, não somente de expansão e crescimento da empresa, mas especificamente nessa oportunidade de captura de carbono e para o Brasil virar realmente pioneiro no mercado de carbono. Interessante essa sua colocação, porque nós sempre estamos tratando aqui desse assunto que você mesmo citou. 95% do potássio, que é o K do NPK, é importado. E nós tivemos muitos problemas aí com esses problemas de guerras e geopolítico recentemente. Houve uma acentuada alta dos fertilizantes, houve até necessidade de outras alternativas. E a gente sabe da dificuldade que se tem no Brasil de conseguir licenças para a exploração. Nós temos potássio, temos minas de potássio aqui, assim como de outros insumos básicos que nós precisamos para a produção de fertilizantes e outras matérias-primas, mas há uma dificuldade muito grande, uma pressão muito grande no Brasil em se conseguir a licença para explorar essas minas. O fertilizante de vocês, então, o potássio, quer dizer, no caso aí, ele é todo de minas próprias brasileiras, com todas as licenças concedidas aí pelas agências de licenciamento. Exatamente, Otávio. E exatamente como você falou, eu acredito que você está acompanhando bastante referente às altas e baixas, os desafios referente à segurança de fornecimento, seja em 2020 por causa do início da pandemia, seja por causa da invasão da Rússia na Ucrânia, que obviamente a Rússia, a Bielorrússia são exportadores grandes, mas é exatamente isso, a dependência do Brasil de aproximadamente 95%, cria o fertilizante, a fertilizante de potássio, um dos minerais estratégicos do Ministério de Minas e Energia do governo federal. Então, claramente, precisa de um plano para reduzir essa dependência. A Verde Agritech, vamos celebrar 20 anos no ano que vem, mas estamos produzindo e aplicando o nosso produto desde 2018. Nós já expandimos a planta, então nós temos 3 milhões de toneladas de capacidade produtiva e nós estamos no coração do Triângulo Mineiro, em São Gotardo, Minas Gerais. Então, uma proximidade muito boa para, obviamente, os polos agrícolas e a nossa pegada de emissões, a forma que nós produzimos o nosso potássio é muito eficiente e muito sustentável. Muito bom, eu gostei muito dessa conversa, porque acho que é a primeira vez, de uma forma otimista,
que eu estou vendo aqui é alguém mostrar que o potencial desse mercado, com a exploração de jazidas brasileiras, é muito grande e pode ser feito produzindo, inclusive, um fertilizante mais adequado a essas novas tendências de produção sustentável no planeta Terra. Muito interessante. São minas, então, na região de São Gotardo, no centro do estado de Minas Gerais. Então, o potencial desse mercado é grande. O que precisaria era desburocratizar e arrumar formas de tornar mais viáveis as ideias de exploração que existem, não trombando ou convergindo tanto aí com organizações não governamentais que às vezes impedem que isso aconteça e alguns decretos, às vezes, de políticos que passam a canetada e às vezes de até autoridades, ministros até, que impedem, às vezes, que determinadas coisas, como a Ferrogrão, por exemplo, esteja bloqueada há 2 anos, sendo uma ferrovia tão importante para o escoamento aí da safra do Centro-Oeste. Então, querendo, é possível desburocratizar, porque nós sempre falamos aqui que como é que nós podemos ser o maior produtor mundial de alimento e sustentar 30% das bocas do mundo se nós somos dependentes, nós temos um solo pobre, isso todo mundo sabe. O nosso solo é o solo terciário, como se costuma dizer. Então, é um solo que necessita, todo solo necessita de reposição, mas o nosso necessita de uma carga extra e de uma primeira carga, inclusive, para se tornar viável, como o Centro-Oeste acabou se tornando, a região Centro-Oeste do Brasil. Então, quer dizer, é possível, porque eu digo, e aí você pode confirmar, você não pode ser o maior fornecedor mundial de alimentos e ter dependência total de matéria-prima para produzir os insumos que você usa para produzir os alimentos no campo. Verdade? Concordo com você, Otávio. E nós sabemos que hoje o Brasil já é uma potência agrícola, um gigante internacional. Mas isso é graças ao empenho e dedicação dos agricultores brasileiros, que são os verdadeiros heróis. O trabalho no campo é essencial para alimentar o mundo, como você falou, e também pode reduzir os impactos negativos provocados pela emissão de CO2. Então, acho que o primeiro ponto é referente à segurança de fornecimento. Sim, há oportunidades de fornecimento no Brasil, como a Verde Agritech, que está perto dos polos de agricultura, mas onde são as oportunidades além da segurança de fornecimento? Através da diminuição de emissões. Então, por exemplo, substituindo o nosso produto, somente substituindo o nosso produto com o KCl, o cloreto de potássio, isso já traz uma diminuição imediata das suas emissões. E daí, se nós estamos falando sobre as outras oportunidades referente ao mercado de carbono, isso desenvolve oportunidades para os produtores terem novas receitas através de captura de carbono e o mercado de carbono. E, além disso, a possibilidade, então, como eu falei, para diminuir as suas próprias emissões e as emissões dos seus clientes. E, finalizando, eu acredito, dentro desse contexto da COP28, é fortalecer uma narrativa de agricultura sustentável no Brasil, que hoje é uma pauta muito importante na COP28. Ano que vem, o Brasil vai sediar o G20 e o ano seguinte, em 2025, vai ter a COP30 no Brasil. Então, eu acredito, eu já estou virando quase mineiro, tá, Otávio? Eu falo muito, o Brasil está com a faca e o queijo na mão. Durante esses próximos anos, tem uma grande oportunidade para promover a narrativa de agricultura sustentável no Brasil. E a Verde Agritech quer fazer parte dessa história também. Muito bem, Lucas. Agradeço sua participação aí e essa visão aí bem otimista em relação ao trabalho de casa que nós temos que fazer, que é divulgar a nossa produção sustentável, porque eu falei pouco sobre COP28, porque você falou um pouquinho no começo, eu nem entrei muito, eu sou muito cético em relação a essas conferências, porque discute-se muito e faz-se muito pouco. As medidas tomadas, geralmente, elas acabam saindo por iniciativas de pessoas ou empresas como vocês, né, que tomam a iniciativa e veem alguma coisa que foi discutida ou está sendo discutida, um filão bom para seguir na forma daquilo que teoricamente foi discutido. Porque
decisão dessas conferências, para mim, assim, eu acho que levantam assunto, mas os resultados mesmo, eu acho que fica muito no blá, blá, blá. E aí, por exemplo, os maiores poluidores do mundo não estão lá discutindo, não estão. Os maiores, né? Eu cito aqui Estados Unidos, China, União Soviética, por exemplo, não estão lá discutindo. E aí ficam os pequenos tentando abortar a produção com produtos que poluem com CO2 a atmosfera, enquanto os grandes gigantes aí, não, a gente paga para que vocês plantem árvores, para que vocês não sei o quê, para que vocês atenuem, entendeu? Mas a gente não vai parar o nosso processo de produção, a nossa evolução e a nossa economia por conta disso aí. E aí fica um... Eu sou bastante cético em relação a isso, mas eu acho que as grandes iniciativas partem de pessoas e empresas como vocês aí, um caso, e tantos outros casos que a gente está sempre colocando aqui, porque é daí que brotam as ideias e as soluções. As conferências falam, mas fazem muito pouco, bem pouco. Eu sou um rapaz novo ainda, eu tenho 18 anos de idade. Faz só 18 anos que eu estou vendo essas conferências falarem e fazerem bem pouco. Ô, Lucas, para quem quer saber mais sobre esse grande produto de vocês, essa ideia de consciência limpa e até desse marketing que o agronegócio brasileiro tem que fazer da sua produção sustentável, qual é o endereço de internet de vocês, por favor? Você pode pesquisar no Google Verde AgriTech. Nós estamos muito empolgados por essa oportunidade em que nosso produto, o carro-chefe, que é o Carforte, tem a oportunidade para a gente trabalhar com os nossos clientes, com os produtores rurais, para a captura de carbono e não somente trazendo incentivos para os produtores, mas também diminuindo as emissões e contando essa história verdadeira de uma agricultura sustentável, eficiente do Brasil. E realmente o Brasil sendo pioneiro nessa pauta nos próximos anos. E como você falou, Otávio, menos fala e mais ação. Isso claramente tem que fazer sentido econômico. Menos blá, blá, blá e mais mão na massa. É isso. Um abraço, Lucas. Obrigado aí pela entrevista. Uma ótima terça-feira para você. Otávio, um prazer conversar com você. Até mais.